Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Augusto, sou engenheiro civil, sou professor, sou microempreendedor como designer gráfico, né? Onde eu faço também trabalhos de fotografia, edição de fotos, edição de vídeos, né? E trabalhos de designer gráfico também, montando cartazes, banners, essas coisas, né? Então, pessoal, através disso, eu resolvi também me inscrever no projeto da Lei Aldir Blanc. Foi um projeto, né, trabalhado agora pelo governo, onde estão ajudando justamente esses microempreendedores a estarem divulgando alguns de seus trabalhos, né, pessoal? Para estarem contribuindo aí para nesse período de pandemia, né, nesse período difícil de crise. Certo, pessoal? Então, diante disso, irei fazer uma oficina online de fotografia, onde estarei abordando todos os principais conceitos da fotografia, desde o início, né, até os principais sistemas de trabalho, né, a questão das edições, os melhores recursos para estarem utilizando. Nas últimas aulas também falarei sobre edição de vídeos, falarei um pouquinho sobre edição de vídeos e também sobre a questão da edição de trabalhos de designer gráfico também no computador, tá? Apresentarei os principais programas que podem ser trabalhados, né? Então, de acordo com isso, nós estaremos aqui já gravando essas videoaulas, né? Serão postadas durante 5 dias seguidos na minha página do YouTube, né, neste canal. Então, pessoal, como eu disse, esse é um projeto que está sendo realizado pela Lei Aldir Blanc, né? Então, pessoal, através dessas logos que eu estou mostrando aqui embaixo, este projeto foi executado com as verbas da Lei Aldir Blanc e é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do governo federal, do governo de Goiás e da Secretaria do Estado da Cultura de Goiás, tá? Então, eu estou apresentando as logos aqui dos principais, né, contribuintes aí, dos principais financiadores aí desse projeto tão engrandecedor, que está ajudando tantos microempreendedores e tantas pessoas aí a estarem divulgando o seu trabalho, né, nesse período tão difícil de pandemia e crise em que estamos vivendo. Então, vamos lá, turma, vamos começar aí com a nossa primeira aula, então, né, onde eu estarei fazendo toda uma abordagem histórica para fazer uma introdução a respeito da nossa fotografia. Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, estaremos aqui agora, né, nessa primeira oficina falando sobre um pouco da introdução da fotografia, o conceito de fotografia, né, para tentarmos fazer uma abordagem histórica de modo a situar melhor aí na cabeça de vocês, como tudo surgiu, como tudo começou, né? Até porque o conceito de fotografia, pessoal, é uma coisa muito simples. Fotografia é uma coisa que todo mundo hoje em dia tem, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa, de criança ao mais velho, porque hoje em dia as tecnologias tomam conta de tudo, né, pessoal? Hoje todo mundo tem um celular, praticamente, né? Um celular que tem uma câmera. E então, pessoal, a fotografia ficou uma coisa muito cotidiana, uma coisa muito social, né? Onde todo mundo tem acesso hoje em dia. Então, dessa forma, nós vamos tentar fazer uma abordagem histórica, fazer uma contextualização aqui, né, nessa primeira aula, de maneira a ficar mais fácil para a gente poder criar um conceito, poder criar um conhecimento mais aprofundado aí sobre a fotografia, né? Então, gente, a história, gente, conta que desde que o homem existe, ele busca deixar as marcas de sua existência. Claro, mesmo que em tempos remotos ele não tivesse consciência de que tais registros fariam a sua identificação ao longo do tempo, né? O homem primitivo, gente, ele registrava suas ações de diferentes formas, desenhando nas paredes das cavernas, né? Ou em outras estruturas de pedra, como, né, na época, e nesse contexto eles acabavam representando a si mesmos, né? Claro, o homem, pessoal, ele sempre representou a si mesmo com a finalidade de perpetuar o seu legado, com a finalidade de deixar a sua marca, de deixar o seu registro, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Então, antigamente, os homens primitivos, eles caçavam
né? Eles faziam alguma coisa e queriam deixar o seu legado, deixar o seu registro de que haviam feito algo, né? Algo importante, algum marco histórico. Iam lá, registravam, mesmo que fizesse um rabisco, um desenho, mesmo que fizesse que para eles teria um sentido, né? Para eles teria um entendimento. Então, pessoal, começou por aí a questão da fotografia, com o homem sempre tentando, mesmo que de uma forma inconsciente, deixar o seu legado, né? Conforme o grupo ou local em que eles estavam inseridos, e a partir de representações também mostra que nem sempre tinha uma noção da imagem e dos retratos que se tem hoje. Claro, até porque eram mais só em questões de rabiscos e pinturas rupestres da época, né, gente? Aí, turma, com o desenvolvimento das civilizações e das tecnologias, o retrato ele foi reproduzido, ou seja, ele foi produzido por meio de diversas linguagens, né? Sendo que, independente da técnica empregada, que pode ser a fotografia, pintura, escultura ou desenho, o retrato ele buscava reproduzir não somente a fisionomia, mas captar de certa forma a personalidade do indivíduo, né? Os retratos na história, gente, desde o início da representação humana, foram instrumentos de registros de personagens, fatos históricos, né, e momentos da evolução social. Como a gente consegue ter acompanhamento aí, né, gente? Pessoal, no século XIX, por exemplo, os retratos fotográficos eles assemelhavam-se muito aos retratos pictóricos, que nada mais é do que um gênero da pintura, com o objetivo de representar a aparência visual do sujeito, em geral de um ser humano, né? Embora também possam ser representadas animais, né? Então, gente, desde então e com o passar dos anos, as relações do indivíduo com o retrato foram mudando, né? Originalmente e geralmente, o rosto é o principal elemento presente na imagem, né? No caso aí das nossas selfies. O que não é uma regra, tá, gente? Isso não é uma regra, mas se tornou a maneira, o fato principal, que é o rosto, o principal elemento, né? Porém, gente, nem sempre um retrato atinge a identidade de um indivíduo, sendo que a produção de um personagem, algumas vezes, tem o objetivo de mostrar somente o que se deseja ver, né? Na verdade, uma realidade fictícia. Então, gente, temos um outro porém aí na questão da fotografia, que ela mascara muito o indivíduo, né? Consegue mascarar a identidade própria de uma pessoa, principalmente aí na questão nossa das redes sociais, onde a gente só vê o que a pessoa quer mostrar. Então acaba que ficamos um pouco dependentes aí desse problema, né, gente? Nesse aspecto, gente, o avanço tecnológico ele tem um papel importante, pois assim como aspectos sociais, eles criam uma relação entre o sujeito e a sua imagem, e a imagem que representa o sujeito, né? Que, igual eu acabei de dar um exemplo aqui, é o caso dos retratos postados nas redes sociais, né? Hoje, que algumas vezes representam falsas identidades, né? Um problema muito grande aí, manifestadas como forma de divulgação e autopromoção, né? Tão comuns em redes como o Facebook e o Instagram, por exemplo, que a gente está cansado de conhecer, né, gente? Pessoal, essas redes sociais que eu citei, como no caso do Facebook, o Instagram, elas fazem parte da vida do homem contemporâneo e as relações que os sujeitos estabelecem com as imagens divulgadas na internet é cada vez mais superficial, tá? Então, a pessoa tenta muito passar aquilo que elas querem e não verdadeiramente o que elas são, né? Então, a gente não pode simplesmente falar que conhece uma pessoa apenas acompanhando suas fotos e os seus retratos nas redes sociais, porque ela, como eu disse, ela mascara muito a identidade própria do indivíduo. Ele consegue, através de imagem, através de retratos, né, através de vídeos e seja o que for, passar apenas aquilo que ele quer fazer, ou seja, uma autopromoção, né? Fazer uma autopromoção daquilo que ele tem interesse em divulgar, né? Por isso que a gente se tornou tão escravos aí da fotografia, né? Uma vez que as pessoas
né? Hoje em dia todo mundo praticamente, a grande maioria tem redes sociais e a grande maioria também só posta ali o que realmente quer. Então, infelizmente, a gente não pode julgar ou falar que conhece uma pessoa apenas acompanhando pelas redes sociais, porque a fotografia nada mais é do que isso, gente. A fotografia é um registro de tudo que você quiser, desde uma foto de uma parede, um chão, um sapato, ao seu rosto, uma selfie, ao que você está fazendo, um animal, tudo é uma fotografia, tudo é um registro, né, pessoal? Então, gente, os retratos e as selfies, elas mostram apenas o que o sujeito quer que seja visto pelo espectador, né, como eu falei. Então, turma, dessa forma, criam-se imagens fictícias para alcançar uma melhor aceitação da sociedade, né? Então, com isso, temos aí um desenvolvimento histórico aí desde o início, né, da questão da fotografia até nos nossos dias de hoje, onde temos esse problema tão comum aí das redes sociais, igual eu acabei de citar. Bem, então vamos para frente aqui. Certo. Então, pessoal, agora nós vamos aprofundar mais, tá? No histórico, no processo histórico da fotografia, com os principais físicos da época que começaram a fazer os estudos, aprofundamentos a respeito desse conceito tão importante da fotografia, né? Então, gente, a fotografia nada mais é do que a arte de fixar, por meio de agentes químicos e com o auxílio de uma câmera escura e fonte de luz externa, uma imagem de objeto posto à frente desta câmara. Então, temos aí do grego photos, luz, grafos, escrita, ou seja, uma escrita em luz, uma escrita em forma de luz. Muito bem. Gente, nós vamos ver aqui sobre essas questões dos agentes químicos, tá? Vamos falar também da questão da câmara escura, que é extremamente importante aqui nesses conceitos iniciais da fotografia. Tudo bem? Então, bora lá. Então, gente, a fotografia ela é o processo de produção de imagens a partir da ação da luz, né? Tal processo ele é constituído de uma etapa física, que é a formação da imagem na câmera, e outra etapa química, né? Através da emulsão e com a reação do material fotossensível à ação da luz. Então, para existir a fotografia convencional, tá, pessoal? Não pensando aí na questão das fotos digitais atualmente, porque essas duas dispensam esses dois últimos, que é a emulsão e o químico, tá? Então, para fazer a fotografia convencional, aquelas primeiras, precisavam primeiramente aí da luz, como já disse, uma etapa física, através da formação da imagem na câmera, e através de produção química, de uma etapa química, através da emulsão, com o material fotossensível à ação da luz, uma etapa química, temos aí então o resultado da fotografia, que nada mais é do que a arte de desenhar com a luz, certo? Então, lembrem bem disso aí, que fotografia tem o principal agente responsável aí, que é a questão da luz, certo? Então, gente, a fotografia ela não tem um único inventor, né? Ela é uma síntese de várias observações e inventos em diferentes momentos da história, tá? A primeira descoberta importante para a fotografia foi a questão da câmara escura. Essa câmara escura tem uma importância fundamental aqui nesses primeiros conceitos a respeito da fotografia, tá? Através da nossa origem da fotografia. Vamos entender melhor a respeito disso aí. Mas o que vocês têm que entender aqui é que não teve um único inventor, é uma junção de vários inventores da época, onde cada um foi descobrindo uma observação e um ponto de vista próprio, né? E com isso juntaram e fizeram uma síntese geral aí de várias observações da época, certo? Então, pessoal, o que é essa câmara obscura aí? Gente, essa câmara obscura, do latim aí, da câmara escura ou câmara escura, ela foi uma invenção no campo da óptica, tá? E um dos passos mais importantes que conduziram à fotografia. Ainda hoje, os dispositivos de fotografia são conhecidos como câmaras, tá? Vindo desse passado aí, desse início aí da questão da câmara escura.
Então, gente, na Grécia Antiga, Aristóteles ele observou a imagem do Sol projetada no chão durante um eclipse. Então, durante um eclipse, quando os raios solares passavam por um pequeno orifício entre as folhas de uma árvore. Tá? Então, ele observou também que quanto menor fosse o orifício, mais nítida era a imagem. Então, com isso, essa mágica que eles falavam na época, ela é explicada, né, a partir por uma simples lei do mundo físico. Né? Então Aristóteles teve essa curiosidade, porque ele viu essa reflexão dessa imagem, né, através de um pequeno orifício, e com isso desenvolveu uma dúvida, desenvolveu um interesse, uma curiosidade, onde os estudiosos começaram a entender o porquê dessa mágica aí que eles falavam na época. Então, essa mágica, gente, ela é explicada por uma simples lei do mundo físico, tá? Onde a luz viaja em linha reta. Então, a luz viaja sempre em linha reta e quando alguns dos raios refletidos de uma passagem iluminada atravessam um pequeno buraco feito em um material fino, né? Esses raios não se dispersam, mas cruzam o quarto escuro e formam uma imagem de cabeça para baixo, que é essa questão que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Olha aqui. Então, passa a luz, né, por um pequeno orifício e com isso temos aí a reflexão de uma luz, né, de uma imagem de cabeça para baixo, tá? Então, lembrando aí também que tem que ser um pequeno buraco. Quanto menor o buraco, mais nítida a imagem, né? E como esses raios solares não se dispersam, que eu falei, eles não se perdem, mas cruzam um quarto escuro, que é esse, né, que está representado aqui, e formam essa imagem de cabeça para baixo sobre uma superfície plana e paralela ao buraco de entrada da luz. Então, esse quarto escuro é, na realidade, uma câmara obscura da época. Então, eles começaram a entender o porquê disso, né? Então, por isso, tivemos aí o conceito principal da câmara escura, formando, né, originando o conceito da palavra câmara, até nos dias de hoje, né? Claro que os físicos, aí, os estudiosos, eles conseguem explicar mais a respeito dessa câmara escura. Mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui, para essa primeira fase da fotografia, ela teve uma importantíssima, tá, participação aí na formação da fotografia. Bem? Então, gente, continuando aqui, durante a Idade Média e o Renascimento, essa câmara escura foi utilizada como instrumento de observação dos eclipses pelos astrônomos, tá? Césare Cesariano, que foi um discípulo de Leonardo da Vinci, ele descreve essa câmara escura em uma anotação, tá? E em 1544, surge a primeira ilustração da câmara escura na obra de Reiner Gemma Frisius, tá? Que foi um físico e matemático holandês. Então, também eles começaram aí estudando essa câmara escura, então, na questão da observação dos eclipses e fenômenos astrológicos. Gente, e aí passando um pouco para frente, já no século XVII, muitos pintores utilizaram essa câmara escura, tá? Já aprimorada aqui com lentes, igual no caso dessa imagem, nós já temos aqui uma câmera aprimorada, onde já colocaram lentes, né, e um espelho também lá dentro, como uma ferramenta de auxílio para pintar, tá? Então, como por exemplo aqui, nós temos o pintor holandês Johannes Vermeer. Desculpem aí minha pronúncia, tá, pessoal? Eu não sei se estou falando certo, mas através das minhas pesquisas, né, encontrei esses nomes aí meio complicados, mas perdão aí. Então, como exemplo aqui, nós temos esse pintor holandês que ele buscava construir pinturas cada vez mais próximas da realidade, o que hoje entendemos como uma imagem fotográfica. Então, olha aí, eles usavam a câmera escura, né? E com um espelho lá dentro, colocava as lentes, essa lente reproduzia nesse espelho e ele passava, né, uma pintura por cima aí, né, fazendo a imagem fotográfica.
Então, através de um espelho colocado no fundo da câmara escura e uma placa de vidro na tampa superior, era possível desenhar tendo uma referência da imagem real. Certo? Então, com isso mostra a questão, a importância aí da nossa câmara escura nos nossos primeiros registros da fotografia, nossos primeiros registros fotográficos. Muito bem. Gente, já em 1827, na França, temos aí um destaque do Joseph Nicephore, né? Joseph Nicephore Niepce, que foi um litógrafo e oficial do exército, que gravou uma imagem de uma casa de pombos sobre um telhado em uma chapa de metal. Esta exposição durou 7 horas e foi a primeira foto, né? A primeira foto impressa pela luz do sol. A View from the Window at Le Gras. Esse foi o nome dado, né, para essa primeira fotografia da história, né, recebendo esse nome. E a tradução desse título ela faz referência à imagem feita a partir da janela do inventor francês, o Joseph Nicephore Niepce, em 1826, na cidade de Saint-Loup-de-Véronèse, na França. Então, esse processo rudimentar usado na época, ele foi considerado como o primeiro a fixar uma imagem. Então, por isso, temos um destaque aí para o nome de Joseph Niepce. Tá? Esse processo desenvolvido ele ganhou o nome de heliografia, tá? Através dessa primeira imagem aí feita na luz do sol. View from the Window at Le Gras. Tá? E claro, também com uma exposição que durou aí por 7 horas. Então vamos ver a imagem. Aqui é o resultado dessa imagem dele, né, através de uma chapa de metal, registrando aí uma casa de pombos. Claro que não temos uma imagem perfeita nem nítida, né, pessoal? Porque isso aqui também é 1827, né? Mas é uma abordagem, um exemplo aí, né? De como surgiu, né, de como começou a nossa primeira fotografia registrada aí na luz do sol, com ênfase aí para o nome, né, de Niepce. Então, muito bem. Agora, já em 1839, nós temos um destaque aí para o pintor de paisagens e desenhistas de cenários para teatro, que foi o Louis-Jacques Mandé Daguerre, que deixou sua principal contribuição para a fotografia através do daguerreótipo. Gente, o daguerreótipo ele utiliza-se de uma propriedade da prata de tornar-se enegrecida quando ela é exposta à luz e assim formar uma imagem. Tá? Então, que é negra nos locais onde a prata recebe uma intensa quantidade de luz. Cinzenta onde recebe uma média intensidade e branca ou inalterada onde nenhuma luz a atinge. Tá? Então, apesar dessa técnica fotográfica basear-se na prata, ela não tem nada a ver, ela nada tem a ver com a fotografia como a conhecemos atualmente. Tá? Então, só uma observação aí, então, dando um foco aí para o nome de Louis Daguerre, através do daguerreótipo, tá? Que no história da fotografia a gente tem que citar também que apareceu esse sistema, onde ele trabalhou, né, através da utilização da prata e as suas propriedades. O daguerreótipo, pessoal, ele é um equipamento responsável pela produção de uma imagem fotográfica sem negativo. Tá? Ele foi desenvolvido em 1837 pelo Daguerre, né? E daí vem o nome daguerreótipo. Tá? Ele somente foi apresentado publicamente em 1839, mesmo que foi o mesmo ano em que o governo francês declarou o invento como um domínio público. Tá? O surgimento desse daguerreótipo, pessoal, ele exerceu forte influência nas artes plásticas, pois a partir do surgimento de uma nova forma de obter imagens da realidade, os artistas plásticos da época passaram a ter muito mais liberdade de criação, por não precisarem mais se ater à cópia fiel da realidade e passarem a poder exercer mais livremente influência própria nas pinturas. Tá? Então, o funcionamento desse daguerreótipo ele se dá da seguinte maneira, pessoal. Temos uma placa de prata que é sensibilizada com vapor de iodo.
Tá? Então assim forma o iodeto de prata sobre essa mesma. Depois da formação desse iodeto, a placa ela é exposta à luz por meio de uma câmara escura, que a gente já viu, por cerca de 25 minutos. O contato com a luz transforma esses cristais de iodeto de prata em uma prata metálica, tá? Que forma uma imagem latente. Imagem esta que pode ser revelada com o uso do vapor do mercúrio. Tá? Então, depois desse processo, então, é o momento de promover a fixação da imagem na placa, né? E aqui um exemplo, né? Nessa imagem aqui do lado, a gente tem um exemplo dessa imagem fixada nessa placa, né? E isso só é possível através da utilização do hipossulfito de sódio, tá? Aqui o exemplo. E essa fixação também só é possível através desse hipossulfito de sódio. O hipossulfito, pessoal, ele solubiliza toda a quantidade não reagida de iodeto e depois disso, então, é só lavar a lâmina e a imagem captada ela estará fixa na mesma, tá? Sob a forma de uma liga brilhante. Gente, o resultado ele é em positivo e em baixo relevo e ele possui uma grande quantidade de detalhes, né? No entanto, a placa deve ser protegida com um cristal e ser fechada hermeticamente. Tá? Ou seja, hermeticamente sem o contato com o ar, para evitar a perda da imagem, pois essa é uma superfície muito delicada. Então, mostrando aí a grande complexidade, né, dos nossos primeiros registros fotográficos, né, pessoal? Então, não era simplesmente a gente pegar um celular e fazer um registro digital igual hoje em dia. Antigamente tinha toda uma química e uma física por trás aí, para poder formar essas primeiras imagens trabalhadas, né? Para a gente poder ter esses primeiros registros nossos aí fotográficos, né? Muito bem, então dando uma ênfase aí, fixando esse nome aí do daguerreótipo, certo? Então vamos para frente. Gente, já em 1839, a Academia de Ciências da França ela reconhece oficialmente o nascimento da fotografia. Então, a partir daqui, nós começamos a dar um maior foco principal aí na questão da fotografia. Ano de 1839. Gente, simultaneamente à criação do daguerreótipo, na Inglaterra temos um nome aí que vai se destacar, William Fox Talbot. William Fox Talbot, que desenvolvia agora o talbótipo, tá? Talbótipo que é outro tipo de produção de imagens fotográficas. Então, simultaneamente ao daguerreótipo, né? Além disso, pessoal, na mesma época, em toda a Europa, mas principalmente na França, eles afloravam uma nova tendência artística, que era a questão do impressionismo, que faria inovações na pintura, com técnicas a partir do uso da luz, certo? E também agora em 1841, um pouquinho mais para frente, esse inglês, William Henry Fox Talbot, ele inventa também a calópto, né? Ou a calotipia, que foi o primeiro processo negativo e positivo sobre um papel, tá? Daguerre e Talbot anunciaram na mesma época suas descobertas, mas para os ingleses a invenção do processo negativo e positivo de Talbot foi a base da fotografia moderna. Porque, como eu disse, lá no daguerreótipo nós não temos a questão do negativo, né? Simplesmente aquele trabalho através do processo da prata, né? E agora aqui nós já começamos a ter umas imagens mais nítidas em detalhes, utilizando a invenção do processo do negativo e positivo. Então, com foco, né, com ênfase aí para o Fox Talbot, o inglês Fox Talbot, né? Ok. Então, gente, dando ênfase aí nessa questão do nascimento da fotografia, né? O Henry Fox Talbot, ele conseguiu fazer uma publicação aí através de fascículos que foi considerado um importante momento na história da fotografia, tá? Ela foi escrita, então, né, por ele, por Fox Talbot, e ele detalhou o desenvolvimento da calotipia, que incluía 24 fotografias ilustrando as possibilidades de aplicação da nova técnica e, mais uma vez, mostrando o lado comercial dele, né? Então, olha aí, em 1844,
ele publica-se o primeiro livro do mundo ilustrado com fotografias, intitulado como The Pencil of Nature, escrito nada mais pelo nosso inglês William Talbot, né? Enfatizando aí a sua nova descoberta da questão da calotipia. Muito bem. Gente, o processo da talbotipia ou calotipia ela se dá da seguinte forma. Utilizando uma câmara escura, como a gente já disse, um papel sensibilizado com nitrato de prata e o ácido gálico, ele é exposto à luz por cerca de 20 minutos. Depois, o negativo ele é fixado numa solução de hipossulfito de sódio, né? E quando seca em contato com papel fotossensibilizado, produz a imagem em positivo. Então, baseava no princípio do negativo positivo, né? Que nada mais é a partir de que era a partir de uma imagem negativa produzida pela câmara fotográfica, se produziam as cópias positivas da mesma. A grande vantagem da calotipia, gente, em relação à daguerreotipia, que a gente falou, é a possibilidade de reproduzir o mesmo negativo em positivo quantas vezes fosse necessário, tá? Enquanto a imagem produzida em positivo pelo daguerreótipo é única e sem possibilidade de reprodução, tá? Então, por isso que nós tivemos um destaque principal aqui para o inglês Henry Talbot, justamente por causa dessa questão do negativo positivo, onde ele poderia fazer a partir de agora replicações dessas imagens, né? Replicação dessas fotografias registradas, tá? Então, ele publicou esse livro, chamado The Pencil of Nature, que focou aí, dando início, né, que enfatizou, dando início aí à nossa história da fotografia também, tá? Gente, as imagens, né, desse livro dele, elas incluíam paisagens, incluíam arquitetura, mas somente um retrato, tá, gente? Isso por conta do longo tempo de exposição que era necessário. E junto a cada um pequeno texto exaltando as vantagens também dessa nova técnica, tá? Mas são exemplos aí dessas imagens dele aí, tá? E ainda hoje existem 15 livros originais, né, dessa época. Esses 15 livros originais que foram publicados por ele aí com as imagens originais, bem? Então, um exemplo, né, uma mostragem aí de como se deu, de como era representada essas fotos da época aí. Certo. Gente, então dando sequência aqui, né, na nossa parte introdutória da fotografia, passando um pouco para frente, nós damos ênfase aí agora ao nosso George Eastman, tá? O americano George Eastman escreveu seu nome na história da fotografia ao criar a emulsão de gelatina e brometo de prata em forma de rolos, tá? Denominado de American Film. Gente, até então, a fotografia ela era exclusividade de profissionais. Foi com a introdução da máquina fotográfica de filme de rolo flexível que a fotografia tornou-se mais barata e dessa forma pode se difundir por todo o planeta, né? Porque ela também se tornou mais simples. Porque até então, como a gente viu, era um processo muito complexo de se fazer, né, pessoal? Fotografia, através de inúmeros processos químicos e objetos, né, que eram precisos, né, os reagentes e tudo mais, era muito complexo para alguma pessoa comum, né, uma pessoa sem um estudo físico, poder fazer, né, gente? Então, a partir de agora, com o surgimento aí do nosso George Eastman, ele começou a difundir um pouco e mudar completamente a visão do conceito de fotografia, tá? Em 4 de setembro de 1888, ele, né, o Eastman, ele registrou a marca Eastman Kodak, né? Então, dando o nascimento agora a uma palavra tão conhecida por todos aí, que é a questão da Kodak, das máquinas Kodak. Muito bem. A letra K, gente, ela tinha sido uma das favoritas de Eastman. E junto de sua mãe, ele planejou o nome Kodak como um anagrama. Ele utilizou 3 conceitos básicos, né? Ou seja, o nome deve ser curto,
para ele criar a sua marca, dispensar a sua marca, o nome deveria ser curto, não pode ter algum outro similar e não podia assemelhar-se ou ser associada a qualquer outra coisa, né? Então, gradualmente, a Kodak ela foi adquirindo empresas rivais nos Estados Unidos, né? E ela entrou nos mercados europeus. Então, ele conseguiu aí expandir a sua empresa, a sua marca, né? Através desse revolucionamento, né? Dessa revolução que ele fez na questão da fotografia, simplificando o processo da fotografia, conseguiu criar a sua marca, a sua empresa, através com as novas máquinas que surgiram, né? E com isso ele foi tomando espaço no mundo aí, tá? Então adquiriu espaço lá nos Estados Unidos e entrou nesses mercados europeus. Gente, ele inventou a Kodak Brownie em 1900 e em 1923 a câmera de filme de 16mm, chamada de Cine Kodak. E em 1932 a câmera de filme de 8mm também. E em 1888 ele lançou a empresa Kodak e em 1900 a Kodak Brownie, então, que foi uma das mais populares produzidas em larga escala pela indústria de George Eastman, certo? Então, para os usuários destas máquinas, bastava tirar as fotos e entregá-las à Kodak, que processava-os e entregava as câmeras já com os filmes prontos para as novas fotos, né? Estão fazendo jus aí ao slogan: aperte o botão, nós faremos o resto. Então, toda essa parte complexa da física até então, ele ficava por conta deles, ficava em cargo deles, né? As pessoas apenas tiveram que preocupar em fazer e apertar o botão, fazer seus registros e levava, só que também teriam esse trabalho de levar para eles e eles faziam todo o resto, tá? A câmera Kodak, gente, ela havia criado um mercado completamente novo, tá? E transformado em fotógrafos aqueles que só queriam tirar fotos e não tinham nenhum conhecimento em química. Qualquer pessoa, qualquer um podia apertar o botão e a companhia do Sr. Eastman fazia o resto. Então, por isso tivemos uma revolução, né? Tivemos um nascimento, uma revolução extremamente importante na questão da fotografia aqui, né? Com o Eastman e a empresa, com o nascimento da empresa Kodak. Então, aqui nós temos imagens, né? Exemplificando, né? Como que eram essas primeiras imagens de Kodak, da Kodak na época, né? As máquinas de 8mm, de 16mm, como eu disse, né? Então temos exemplos aí de como elas eram na época e como elas funcionavam, certo? E, gente, depois disso, andando mais um pouco na nossa história, começou a surgir então as máquinas, né? A máquina fotográfica digital. A máquina fotográfica digital que veio para revolucionar o processo fotográfico. Então aqui nós temos mais uma revolução desse processo fotográfico, principalmente com a ausência do filme, tá? Então, retirando o filme aí. Gente, esse tipo de câmera, elas capturam as imagens de maneira eletrônica pelo CCD, ou CCD, que é um sensor, tá? Sendo registrada em memória digital ou em disco com grande capacidade de armazenamento. E depois ela é transportada para o computador, onde com softwares específicos pode sofrer diferentes tipos de intervenção, tá? Então temos aqui já uma máquina mais comum, uma máquina mais usual já da nossa vida, né, do nosso cotidiano. As primeiras máquinas fotográficas digitais, passando aí em torno, né, do que a gente costuma ver até hoje, certo? Certo, pessoal. Então, gente, continuando aqui sobre os nossos nomes importantes na história da fotografia, nós vamos agora apresentar os pioneiros da fotografia no Brasil. Então, nós apresentamos, né, como surgiu a fotografia, como ela começou, os principais nomes, e vimos que ela começou, né, lá na Europa, não é? E foi expandindo pelo mundo através da empresa Kodak, que a gente acabou de ver, né?
Então, gente, agora nós vamos então aprofundar aqui, né, como que essa fotografia acabou chegando no Brasil. Temos aí então, pessoal, deixa eu fazer uma observação. Gente, se foi em 1839 que Daguerre anunciou oficialmente ao mundo a sua invenção, 6 anos antes, em 1833, temos aí um nome que irá se destacar, o Antoine Hercules Romuald Florence. Então, o Hercules Florence, né? Que foi um francês radicado no Brasil. Ele já realizava sua primeira fotografia através da câmara escura, que seria o embrião da máquina fotográfica. Tá? Hercules Florence chegou ao Brasil em 1825, casou-se com uma brasileira e se instalou em Campinas por volta de 1830. Ele era desenhista de grande talento, desenvolveu uma série de invenções e procurava processos alternativos de impressões. Foi quando lhe informaram que os sais de prata escureciam quando expostos à luz. Essa dica foi fundamental para as pesquisas de Florence, né? Então, Antoine Hercules Romuald Florence foi um francês, né, que já realizava a sua primeira fotografia, então, através da câmara escura, né, que seria o embrião dessa máquina fotográfica. Então, a gente também tem que demonstrar uma observação nele aqui, tá? Que ele já estava trabalhando antes aí do Daguerre, né? Ok. Temos aí também, gente, uma coisa importante. Quando nós falamos de início da fotografia no Brasil, não podemos nos esquecer do imperador Dom Pedro II, tá? Que foi um fotógrafo apaixonado. O abade Louis Comte, em 16 de janeiro de 1840, quando aportou no Rio de Janeiro, ele fez uma demonstração a Dom Pedro II da daguerreotipia, tá? Através de pesquisas aí, né? Jornal do Comércio, de 17 de janeiro de 1840, Rio de Janeiro, que traz para a gente essa informação. Dom Pedro II, então, possivelmente, ele tenha se tornado o primeiro fotógrafo com menos de 15 anos do Brasil, tá? Quando, no mesmo ano de 1840, ele adquiriu um daguerreótipo. Então, aí ele foi apresentado e se interessou por esse daguerreótipo e adquiriu, então, em Paris, tá? No ano de 1840. August Merwent, que foi um fotógrafo norte-americano, ele foi de 1815 a 1862, ele fez as primeiras fotos da família imperial do Brasil, isso ainda em 1840. Então, nós temos aí que Dom Pedro II, ao longo da sua vida, ele se tornou um defensor da fotografia, tá? E é o maior colecionador particular de fotografias do Brasil. Ele gostava de retratar pessoas e paisagens da época. Então, estando aí abrindo um espaço na história da fotografia no Brasil, temos um nome bem particular, né? Dom Pedro II, conhecido como o primeiro fotógrafo do Brasil. Certo, gente. Então, com isso, e a fotografia digital? O que nós temos a falar da fotografia digital? Então, gente, a fotografia digital, ela foi uma fotografia tirada com uma câmera digital, é uma fotografia tirada com uma câmera digital ou determinados modelos de telefone celular, resultando num arquivo de computador que pode ser editado, impresso, enviado por e-mail ou armazenado em websites e dispositivos de armazenamento digital. Gente, observação, ela dispensa assim o processo de revelação e o suporte em material fotossensível. Então, por que a fotografia digital teve um destaque tão grande, perceptível na história da fotografia? Justamente por isso. Eu acabei de mostrar para vocês que no início a fotografia ela surgiu através de grandes pesquisas e físicos, né, fazendo imensas reações químicas, né, que eu falei. Então era uma situação muito complexa.
era um trabalho muito complexo para fazer. Tá? Então, depois, com o surgimento da empresa da Kodak, né, que expandiu pelo mundo e começou a surgir as máquinas, né, as máquinas de fotografia, as máquinas fotográficas. Então, depois disso, eles começaram a aperfeiçoar mais ainda aquelas máquinas, surgindo então a nossa fotografia digital através desses aparelhos digitais, né? Que ele simplesmente revolucionou a história da foto por dispensar o processo de revelação e o suporte em material fotossensível, tá? Então, a visualização da imagem, gente, pode ser feita no ato, através dos recursos da câmera digital. Então, esse foi um marco fundamental da história da fotografia, gente. Se surgiu a fotografia digital, tivemos uma revolução mundial no conceito de fotografia. Isso expandiu para o mundo inteiro até chegar nos dias de hoje, onde qualquer pessoa do mundo pode ter acesso a uma foto instantânea, né? Pode pegar um celular, por mais simples que seja, desde que tenha uma câmera, e fazer um registro na hora e salvar aquele retrato, aquele registro para sempre, né? Então, por isso, uma revolução tremenda aí, né? Uma revolução estrondosa na questão da fotografia, né? Muito bem. Temos aqui então, gente, a fotografia e a arte contemporânea. Gente, mais um nome para destaque. Temos aí Cindy Sherman. Pessoal, não havia mais nada a dizer sobre a pintura. Ela relembrou mais tarde. Eu estava meticulosamente copiando a arte de outros e então eu me dei conta que eu poderia somente usar uma câmera e colocar em prática uma ideia instantânea. Ela passou o resto dos seus anos de faculdade focada na fotografia. Então, mais um nome, um exemplo aí de uma pessoa que se dedicou tanto, né, no conceito de fotografia. E muito bem, ela fez uma observação extremamente importante aí, ó. Eu estava meticulosamente copiando a arte de outros através de desenhos. Ela se deu conta de que agora, apenas com a foto, ela pode colocar em prática uma ideia instantânea, extrema e completamente sua, né? Uma foto, uma imagem registrada aí naquele momento e dela, né, de autoria própria. Muito bem. Temos aí também mais pessoas que se destacaram, tá, pessoal? Temos Nan Goldin, tá? São nomes famosos aqui, né, dentro da arte da fotografia, tá, pessoal? São pessoas mais conhecidas nesse quesito, tá? Então temos aí Nan Goldin, Sebastião Salgado também. A gente não vai aprofundar, tá? Mas um nome extremamente importante também no conceito de fotografia, tá? Na arte contemporânea. Muito bem. Então, pessoal, aqui mais um exemplo de uma imagem, tá? De uma fotografia feita por Sebastião Salgado, tá? Através dessas fotos, pessoal, vocês conseguem compreender que apenas uma imagem, o jeito dela ser retratada, dela ser trabalhada, no preto e branco, sem uma cor, ela consegue passar uma emoção, ela consegue passar aquilo que a pessoa, né, o fotógrafo quer passar, tá? Desde que ela feita um trabalho de uma edição aí perfeita, passando justamente a emoção que ele quer passar para quem está vendo, né? Então, por isso, um trabalho extremamente importante, né? E um nome que também deve ser bastante destacado aí, Sebastião Salgado, no mundo da fotografia. Muito bem. E aqui também vou mostrar então algumas das fotos contemporâneas registradas por ninguém menos do que Rafael Augusto, né? Ou eu mesmo. Então, um exemplo também das fotos que eu faço, né? Só que são fotos, essas aqui são fotos por hobby mesmo, tá, pessoal? Não são fotos de trabalho, mas fotos aqui por hobby mesmo que eu faço, né? Para vocês verem a questão do ângulo, da angulação, tudo tem que ser bem planejado, bem pensado, né, gente? Então, olha aí, tem uma foto de um carro antigo, uma arara, né, pousada. Então, tá vendo que a gente consegue representar através de uma foto tudo aquilo que a gente quer captar na câmera, né?
Então só basta a gente fazer a jogada aí de margens, né, de ângulo, de angulação, para ter uma angulação perfeita, né? Olha aqui imagens do Cristo também no Rio de Janeiro, né? Imagens feitas no Rio de Janeiro. Olha lá, pegando a natureza, né? Claro que a pessoa que está tirando a foto, nós temos que ter a noção do que é que a gente quer retratar naquela imagem. Se a gente quer mostrar a natureza, então a gente tem que trabalhar, né? Focar uma angulação perfeita para mostrar aquilo que a gente quer mostrar, né? Para retratar bem feito, bem natural mesmo, né? Por isso que tem que ter um pouco de prática aí no quesito de fotografia. Temos aqui também, olha, o Santuário Dom Bosco em Brasília, né? Temos a Catedral Metropolitana também de Brasília, tá? Então essa aqui é a Catedral Metropolitana de Brasília. Esse aqui é o Santuário Dom Bosco, bem, né? Igrejas muito frequentadas e muito conhecidas lá em Brasília, Distrito Federal. Uma das minhas viagens, sempre que eu estou fazendo minhas viagens, que eu passeio, alguma coisa, eu gosto de estar sempre retratando e registrando tudo aquilo que eu vejo, né? Justamente para depois fazer um momento histórico aí, né? Retratar todas essas imagens realizadas. Muito bem. Tenho aqui também uma igreja. Essa aqui, pessoal, é uma igreja da minha cidade, tá? Da minha cidade, chamada de Nova América, tá, turma? Nova América, no estado de Goiás. Então essa aqui é a minha igreja que eu frequento, né? Eu sou católico, então eu frequento essa igreja, né? E eu gosto muito, pessoal, de estar sempre tirando fotos de igrejas, porque elas são muito bem trabalhadas, pessoal. Eu acho as igrejas, igual, olha, essa aqui da Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, né? Essa aqui é lá em Ilhéus, na Bahia, é a Catedral de São Sebastião. E essas igrejas são muito bem trabalhadas, relembrando a história do Barroco, né, pessoal? A escola literária do Barroco, né? Que surgiu aí na Europa, né? Através da era colonial. Então temos aí a história do Barroco, né? Então tudo, gente, relembra um pouco da história também, né? Onde a igreja ela é super valorizada na época que a gente tinha uma luta entre o bem e o mal, né, nessa escola literária. Quem aprofundar aí no estudo do Barroco vai entender do que eu estou falando, né? Onde eles teriam aí o intuito de chamar a atenção mesmo, realmente, né, voltar as pessoas para a fé, né, na questão onde eles faziam as igrejas perfeitas, né, trabalhadas nos mínimos detalhes, muito bem planejadas, né? Então por isso eu acho muito bom fazer registro de igrejas, né, e nos demais, essas construções arquitetônicas tão revolucionárias, né? Muito bem. Temos aqui também uma imagem do Rio Araguaia, tem um pôr de sol, né? Imagens da natureza também. Então, temos aqui também, pessoal, uma imagem, vocês conseguem ver a questão do pôr do sol. O pôr do sol, gente, ele é muito bem utilizado, ele é muito bem trabalhado pelos fotógrafos, né, por justamente dar uma imagem tão perfeita, né, dar uma emoção na imagem, né. Olha essa imagem aqui que eu consegui captar o pôr do sol através de uma árvore, né, que ficou uma imagem tão bonita, tão bem feita, né, e não tem edição, não tem trabalho nenhum aí, né, simplesmente a questão da angulação e o registro mesmo, né, de captar o momento certo no local exato, né? Então, muito bem. Então, gente, e com isso, então, eu consigo encerrar aqui a nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula, que foi mais uma abordagem histórica sobre a história da fotografia, né? Onde eu queria mostrar para vocês todo o contexto, fazer uma contextualização desde o início até as nossas fotos de hoje, as fotos digitais, né? Passando por todos aqueles processos complexos que a gente viu, né? E fazendo uma abordagem mais dinâmica aí, fazendo uma aprofundação com isso aí com vocês, né? Então, com isso a gente encerra a nossa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais um pouquinho nos recursos das fotografias, tá? Na próxima aula. E assim por diante a gente irá trabalhando juntos aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos por essa primeira aula. Deixem aí o seu curtir, o seu joinha, tá? E agradeço muito a todos aí pela atenção e participação. Muito obrigado e até a próxima aula. Fiquem com Deus aí.